Atualidades para concurso. TJ, né? Estudando fatos nacionais. Fatos nacionais. Quem é que está estudando nas fatos nacionais? Bom, é só. Só leitura, meu amigo, só leitura. Fatos nacionais. PIB do Brasil recua 0,1% no segundo trimestre. Recuperação perde fôlego. Recuou. O Produto Interno Bruto, o PIB do Brasil, recuou 0,1% no segundo trimestre de 2021. Na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores, conforme divulgado nesta quarta-feira, primeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE, os números do IBGE mostram que a economia brasileira perdeu o fôlego, após ter avançado de 1,2% nos 3 primeiros meses do ano, completando 3 trimestres seguidos de alta. Apesar do resultado frustrante, o PIB se manteve no patamar entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, período pré-pandemia. Segundo o IBGE, porém, ele está 3,2 abaixo do ponto mais alto da série histórica, alcançado no primeiro trimestre de 2014. Os valores correntes do PIB chegou a 2,1 trilhão de reais, e ele é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e durante um certo período serve como uma espécie de termômetro da evolução da atividade e da capacidade de uma economia de gerar riqueza e renda. Incrível! O PIB, né? Ih, travou. O resultado veio mais fraco que o esperado pelos analistas. A expectativa em pesquisa da Reuters era de um crescimento de 0,2% no segundo trimestre na comparação trimestral. A surpresa negativa é explicada principalmente pela retratação agropecuária, indústria e dos incentivos e pela estagnação dos consumo das famílias. Principais destaques do PIB no segundo trimestre: agropecuária menos 2,8%, indústria menos 0,2%, serviços 0,7% positivos, consumo das famílias 0, consumo do governo 0,7% positivos, investimento FB-CFF menos 3,6%, importação menos 0,6%, exportação 9,4% positivo, construção 2,7% positivo, consórcio 0,5% positivo. Tantas coisas mudaram no PIB. Agora falando sobre agricultura. Agricultura e indústria em queda. A maior queda. Segundo o IBGE, o principal destaque foi a safra de soja estimulada pelos preços favoráveis. Por outro lado, as importações caíram 0,6% na comparação com os 3 primeiros meses do ano. Poupança recorde. A taxa de poupança bateu recorde histórico neste segundo trimestre. Ela ficou com 20,9%, ante 15,7% no segundo trimestre de 2020. E foi a maior já registrada na série histórica que, para este indicador, teve início em 2000. De acordo com o gerente de pesquisa, esse resultado tem relação direta com os efeitos da pandemia sobre o consumo, sobretudo de serviços paralisados diante das medidas de restrição e circulação de pessoas. Os serviços são mais consumidos pelas famílias mais ricas que, segundo a pesquisadora, não reverteram em consumo de bens, mas em poupança. Sobre a agricultura e indústria em queda, a maior queda foi da agropecuária, afetada por quebra de safras, seguida pela indústria, 0,2%, que vem sendo abalada pela falta de insumos e custo de elevado das matérias-primas. Por outro lado, os serviços cresceram de 0,7% na comparação com o primeiro trimestre, diante da reabertura da economia com alívio nas medidas de contenção da Covid-19. Entre as atividades industriais, o pior desempenho foi o das indústrias de transformação, que diminuiu em negativo 2,2%, e da atividade de eletricidade e gás, água, esgoto e atividade de gestão de resíduos, que diminuiu em 0,9% negativo. Por outro lado, houve avanço de 0,3% nas indústrias extrativas e de 2,7% na construção. O consumo de energia está acompanhado de
acompanhando a retomada da economia, mas os custos com o acionamento das termoelétricas por conta da crise hídrica estão puxando para baixo o valor adicionado ao PIB, destacou Paulus. Exportação tem alta de 9, foi a safra de soja. Sobre os investimentos agora. Os investimentos medidos pela formação bruta do capital fixo IFBC, formação bruta de capital fixo, FBCF, formação bruta de capital fixo, que reúne os gastos das empresas e do governo com máquinas, equipamentos, infraestrutura, construção e inovação voltaram a cair, menos 3,6% após 3 trimestres seguidos de alta. A taxa de investimentos no segundo trimestre de 2021 foi de 18,2% do PIB contra 15,1% no mesmo período do ano anterior. 15,1%, mas ainda distante do patamar de 2013. A gerente da pesquisa ponderou que os resultados negativos dos investimentos, assim como das importações, comparados ao primeiro trimestre do ano, refletem a incorporação de bens pelo Repetro. O Repetro ainda estava impactando esses dois componentes do primeiro trimestre. Agora, no segundo trimestre, essa entrada pelo Repetro diminui bastante, refletindo negativamente quando se comparada as taxas do segundo trimestre contra o primeiro. Com o passar do tempo, essa influência vai diminuindo e apontou. Piora das expectativas. Apesar do avanço da vacinação contra a Covid-19 e do fim das medidas de restrição de horários públicos em boa parte do país, a inflação persistente, a tensão política e os riscos fiscais e sustentabilidade nas contas públicas têm elevado nas últimas semanas o nível de incerteza sobre o ritmo de retomada e provocado revisões para baixo das previsões econômicas. As expectativas do mercado financeiro para o crescimento da economia em 2021 foi reduzida de 5,27% para 5,22%, segundo a última pesquisa Focus do Banco do Brasil. Para 2022, a média de projeções está em 2,%, mas parte dos analistas já vê um crescimento mais próximo de 1,5%. Em 2020, no primeiro ano da pandemia, a economia brasileira caiu 4,1%, registrando a maior contratação desde o início da série histórica atual do IBGE, iniciada em 1996, o que tirou o Brasil da lista dos 10 maiores economias do mundo. Saiu, tirou das maiores economias do mundo. Pausa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10, 9, 8, 7. Deixa eu colocar aquela musiquinha. Não sei se você vai ouvir. Tum, 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 tum. Acho que tá muito alto. Diminui a musiquinha. Economistas avaliam que o aquecimento do setor de serviços, o que mais emprega no país e com maior peso no PIB, deve ajudar na melhoria do mercado do trabalho e garantir que o PIB do terceiro e do quarto trimestre fiquem no azul, mas alertam para os riscos de novos freios para a recuperação, incluindo perspectiva de novas elevações na taxa básica de juros Selic, de agravamento da crise hídrica e piora no ambiente político, em razão das reiteradas ameaças do presidente Jair Bolsonaro à ordem democrática. Em 2020, no primeiro ano da pandemia, a economia brasileira caiu 4,1%, registrando a maior contração desde o início da série histórica atual do IBGE, iniciada em 1996, o que tirou o Brasil da lista de 10 maiores economias do mundo. Economistas avaliam que o aquecimento do setor de serviços, o que mais emprega no país e com maior parte do peso no PIB, que deve ajudar. Ih, saiu. Que deve ajudar as melhorias no mercado de trabalho e garantir que o PIB do terceiro e do quarto trimestre fiquem no azul, mas alerta que o risco de novos freios para a recuperação, incluindo a perspectiva de novas elevações
na taxa básica de juros Selic de agravamento da crise hídrica e piora do ambiente político em razão de reiteradas ameaças do presidente Jair Bolsonaro à ordem democrática. Eu não tinha lido isso. O Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central decidiu nesta quarta-feira elevar a taxa básica de juros da economia, a Selic, de 4,5% para 5,5% ao ano. O aumento de um ponto percentual já era esperado por parte dos analistas do mercado financeiro, que estimaram a taxa de 7% ao final deste ano. Esta foi a quarta elevação consecutiva na entrada da taxa em 2021. Eu queria saber o que isso a gente ganha com o aumento dessa taxa. Em março, quando o Copom decidiu elevar a taxa pela primeira vez em quase 6 anos, a Selic passou de 2% para 2,75% ao ano. Em maio, subiu de novo para 3,5% e em junho passou a 4,25%. Política monetária do Copom aumentou. Agora sobre a inflação. A decisão do Copom é motivada pela alta da inflação. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ampla IPCA, considerado a inflação oficial do país, registra alta de 3,7% no acumulado do ano até junho de 8, até junho e 8,35% nos últimos 12 meses. Segundo os dados do IBGE, entre os fatores que têm puxado o aumento da inflação para cima estão os preços de energia elétrica e dos combustíveis. O mercado financeiro estima que a inflação terminará o ano em 6,79%. Segundo os dados do Boletim Focus, o resultado se confirma e ficará acima do teto da meta. Em nota, o Copom afirmou que a inflação continua persistente, assim como a pressão sobre bens industriais. Causou surpresa para os integrantes do comitê e a alta inflação dos serviços. Além disso, há novas pressões em componentes voláteis, como a possível elevação do adicional da bandeira tarifária e os novos aumentos dos preços de alimento, ambos decorrentes de condições climáticas adversas. Em conjunto, esses fatores acarretam revisão significativa das projeções de curto prazo e, diz o comitê, ao justificar uma alta de um ponto percentual. Interessante. Mas eu quero mais. Quero mais informations. Como a decisão é tomada? O Copom fixa a taxa básica de juros com base no sistema de metas de inflação fixado pelo Conselho Monetário Nacional, CMN. Para 2021, a meta central é de 3,75% pelo sistema de metas. A meta será considerada cumprida se fixar entre 2,25% e 5,5% em 2021. Para o ano que vem, a meta central de inflação é de 3,50% e será oficialmente cumprida se o índice oscilar de 2 a 5%. Oscilação diminui e aumenta. A renda per capita em poder de paridade de compra caiu no Brasil em 2020, após 3 anos de alta. O indicador ajuda o poder de compra do brasileiro recuou 2,9% de 14.980 dólares para 14.550 dólares em valores correntes. Segundo dados do Banco Mundial, o recuo levou a renda brasileira para um patamar próximo ao de 2015, que era 14.470 dólares. Também estão nesse nível de rendimento os habitantes de países como Colômbia, Azerbaijão, Gabão e Geórgia. A renda média per capita do poder de paridade de compra atualiza os dados de vários países de moedas e por essa razão é uma medida mais precisa para calcular como vivem as diferentes pessoas em 20 diferentes lugares. Interessante, né? Saber o dinheiro para ver as consequências são vídeos. As 7 maiores rendas per capita da América do Sul. Primeiro lugar, Chile, segundo lugar, Uruguai, Argentina em terceiro lugar, Brasil em quarto lugar, Colômbia, quinto lugar, Peru, Equador. Peru, sexto lugar e último lugar, Equador. A renda per capita em poder de paridade, eu não já li isso. Agora sobre o PIB per capita. Diferente da renda per capita, o PIB per capita do Brasil está em queda desde 2018 e despencou 23,6% em 2020. Foi o maior tombo entre 7 países mais ricos da América do Sul. O segundo maior recuo foi da Colômbia, com menos negativo 17%. O PIB per capita, que gigante de menos 17%. O PIB per capita do Brasil saiu dos 8 mil dólares para 6.700 dólares. Em 2020 ficou
No quarto lugar, na América do Sul, atrás do Uruguai, Chile e Argentina. O índice do Uruguai foi mais do que o dobro do brasileiro, com 15 mil dólares. O PIB per capita é obtido pela divisão de produto interno bruto pelo total de população e ajuda a medir o desenvolvimento econômico do país, mas é um indicador muito simples, mais simples que a renda per capita por poder de paridade de compra. Interessante. Sobre o PIB brasileiro, né? Ele cai há 3 anos, desde 2017, caiu em 2018, caiu em 2019 e agora ficou baixão em 2020. Agora sobre o Pix. Como o Pix impulsiona o aumento nos sequestros relâmpagos? Bom, é que ficou tão fácil, né? O Banco Central anunciou na sexta-feira uma série de medidas para tentar conter sequestros relâmpagos em que criminosos obrigam as vítimas a fazer transferências via Pix, que é o sistema de pagamentos instantâneos lançado em novembro de 2020. Segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os sequestros relâmpagos estão em alta por causa da facilidade das transações feitas inicialmente. As contas laranjas e posteriormente pulverizadas em várias outras contas bancárias, algo que dificulta o rastreamento por parte da polícia. Nesse texto, o Nexo apresenta os dados disponíveis sobre os crimes e explica como os criminosos agem e mostra o que o Banco Central pretende fazer em reduzir os casos. Muitos sequestros relâmpagos. Como os crimes acontecem? Os casos funcionam assim. A vítima é abordada pelos criminosos e é feita refém. Eles exigem que ela faça transferência por meio do Pix. O dinheiro é enviado para uma conta laranja que envia para outras contas laranjas até chegar no destino final. Por isso, a rastreabilidade das transações fica mais difícil. Nem todos os bancos fazem o reembolso do valor roubado, mesmo com a apresentação da boletim de ocorrência que comprova a situação de extorsão mediante ameaça. O posicionamento geral dos bancos é de afirmar que as transações feitas foram realizadas mediante uso de senha pessoal e que protegê-la é a responsabilidade do cliente. Nesses casos, o usuário pode recorrer à ouvidoria do banco e, se não tiver sucesso, à plataforma consumidor.gov do governo federal e ao telefone 145 do Banco Central, que registra reclamações sobre bancos privados. E ainda a possibilidade de recorrer à justiça não fica nenhuma legislação específica para esse tipo de caso. Por isso, quando levado para a esfera jurídica, as interpretações da situação específica dependem do juiz encarregado. Que coisa, né? Sobre o anúncio das mudanças do Banco Central, né? Na quinta-feira 26, a FEBABAN, a Federação Brasileira de Bancos, se manifestou por nota afirmando que estava em contato com o Banco Central para pleitear mudanças no sistema de segurança do PIX. Preocupados com o aumento dos casos envolvendo questões de segurança pública, esta federação está em contato com a equipe técnica do Banco Central para que as medidas adicionais para a melhoria de segurança nas transferências financeiras sejam reguladas com a maior brevidade possível. Adicionalmente, a FEBABAN lembra que continua contribuindo com autoridades policiais para que todos esses crimes possam ser identificados e, graças à característica de rastreabilidade do Pix, permitindo a identificação das pessoas envolvidas e, consequentemente, responsabilização. Federação Brasileira dos Bancos em nota enviada à Folha de São Paulo. Na sexta-feira 27, o Banco Central anunciou as mudanças, serão implementadas em breve, mas ainda sem data de implementação. As 4 mudanças são um limite máximo de 1.000 para transações feitas entre 8 horas e 6 horas da manhã, que deve ser o horário que acontecem os sequestros. Prazo mínimo de 24 horas e de 48 horas para análise de pedidos de aumento de limites. Terceiro, possibilidade de ajustar os limites máximos em diferentes períodos do dia. E quarto, possibilidade de reter os valores por 30 minutos durante o dia e 60 minutos durante a noite em transações consideradas suspeitas. Agora sobre o Open Banking. Essas atualidades que eu estou falando com certeza tem muito para o Banco do Brasil, né? O Open Banking é um sistema de banco central. É um sistema do Banco Central que permite ao cliente compartilhar seus dados financeiros com outros bancos para receber ofertas de produtos e serviços. As decisões compartilhadas para as informações bancárias estão nas mãos do cliente. Isso deve acontecer somente mediante sua autorização feita por meio digital. Cada consentimento vale apenas uma troca de dados específicos entre duas instituições e tem um prazo de validade definido. Nesta sexta-feira, 13, o serviço entrou em sua segunda etapa.
O Open Banking envolve o compartilhamento de dados cadastrais e transacionais de clientes. Na primeira fase, estava permitido apenas a troca de dados dos bancos. A plataforma só estava com todos os seus recursos ativos em 15 de dezembro. Mais de 1.000 instituições terão participação obrigatória no Open Banking. Tantas instituições, não é? Tem tanto conteúdo, né? Veja os principais pontos sobre o Open Banking e o uso de dados. O compartilhamento é opcional. O cliente precisa pedir para a transferência de dados acontecer e para cada novo compartilhamento um novo OK. O consentimento para a transferência de dados no Open Banking tem que ser feita por meio eletrônico, com linguagem clara e acessível sobre a finalidade, isto é, para qual objetivo eles serão usados. E os dados devem ir apenas da empresa A, que pode ser um banco atual, para o B, um outro banco onde o cliente quer abrir uma conta, por exemplo. Passado o tempo limite de uso de informações, que será no máximo de 12 meses, é preciso um novo aceite para que os dados voltem a ser compartilhados. As instituições precisam seguir as regras da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, mas existe também uma regulamentação específica do Open Banking. Como é feita essa autorização específica que estava aí, ou a regulamentação específica? Ainda existem uma expectativa entre cada instituição Ainda existe uma expectativa sobre como a cada instituição financeira vai oferecer a interface para que o cliente faça a autorização do consentimento. Em linhas gerais, o processo será com as seguintes etapas. Primeiro, o consentimento ao navegador no site do aplicativo de uma instituição financeira. O cliente poderá dar o aval para que seus dados sejam compartilhados e haverá algum tipo de campo específico para fazer o aceite. Segundo, a autentificação. Depois do consentimento, o cliente será transferido para a interface do seu atual banco, por exemplo, de onde os dados serão retirados, para que faça o login do usuário. E o terceiro, a confirmação. Após o login, o cliente terá que dar mais um aceite para confirmar a transferência das informações, ou seja, uma confirmação e autorização de 3 vias. As punições para os possíveis vazamentos de dados estão previstas na própria lei, a LGPD. E também existem sanções que podem ser aplicadas por parte do Banco Central às instituições. A partir dessas verificação via processo administrativo, a pena, que pode ser desde a advertência até uma suspensão de operação daquele tipo de atividade, afirma Thaís Sintra Cânio, professora de Direito Empresarial. A troca de informações entre as instituições é feita por meio de APIs, que são aplicações programadas, e interfaces, ou interface de programação para aplicações, em português. Com a tecnologia, os softwares das empresas podem até fazer a troca de dados de maneira criptografada. Vamos ser mais poderosos. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E não, vamos continuar. Seca histórica faz 53 cidades do Sudeste, Sul e Centro-Oeste racionarem água. Seca histórica. Que triste. A seca histórica deste ano já faz pelo menos 53 municípios de 5 estados racionarem água. Afeta a navegação e ainda contribui para o desequilíbrio do ecossistema nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Na lista de cidades com rodízio no abastecimento aparecem até centros urbanos grandes, como Curitiba e a região metropolitana. As bacias do Rio Grande, Paranapanema e Paraguai, que banham São Paulo, Paraná, Minas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estão sob os efeitos da estiagem severa. Segundo o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, por exemplo, o Brasil teve uma menor entrada de água nos reservatórios dos últimos 91 anos no período chuvoso de setembro de 2020 e a março deste ano. Lanita, desmatamento da Amazônia. Caraca, tudo tá se repetindo. Eu tô tendo um déjà vu. O mundo está se repetindo. O mundo está se repetindo.
Eu tenho certeza que eu fiz uma gravação disso. Lanita, desmatamento da Amazônia e aquecimento global no meu sonho. Ah, o mundo está se repetindo. E daí, alguma parte do meu sonho tinha o meu primo. Será que vai acontecer alguma coisa? Eu previ o futuro no meu sonho. Sei lá. Crise hídrica. Na verdade, só a única coisa que tá igual é que até de dia eu tô gravando. Nem lembro se era a mesma notícia que eu tô lendo agora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No Paraná, além da capital, outras 28 cidades da região metropolitana estão com rodízio de 36 horas com água e outras 136 sem fornecimento. Caraca. A Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, disse que a medida foi necessária para afastar a possibilidade de um colapso no sistema de abastecimento. Além do histórico de poucas chuvas, projeções meteorológicas indicam prolongamento da estiagem. Em julho, choveu 14,6 milímetros na região, diante da média histórica de 92 milímetros por mês. Caraca, meu, diminuiu em 6 vezes. 5, 4 vezes. No interior, a cidade de São Antônio do Sudeste, pranchines também racionam. Todo mundo tá ferrado. E estrelinha. A falta de chuva já compromete o abastecimento das cidades do Pantanal Sul-Americano, Maçu, Mato Grossense, como Coxim e Corumba. As prefeituras usam bombas móveis para a captação de água. Por causa do afastamento das margens, a empresa de saneamento de Mato Grosso do Sul, Sanesul, informou que há risco de intermitência em alguns sistemas de abastecimento operados pela companhia, como em 2020 informou. Ainda ter contratado a perfuração de 13 poços em localidades que estão sujeitas a ficar sem água. A Várzea Grande, a vizinha de Cuiabá, abriu licitação para contratar 40 caminhões-pipa. Para trazer água? Talvez. Ameaça! Ameaça das ressecas. O Grande Belo Horizonte também corre risco de desabastecimento. O Rio das Velhas, responsável por abastecer 60% da região, entrou em estado de alerta no dia 3. Segundo o Comitê da Bacia Hidrográfica, a campanha de saneamento de Minas, Copasa, informou ter reduzido a captação do rio em 500 litros por segunda e esse volume é compensado por outras fontes. A empresa, por hora, descarta racionamento, mas pede que a população economize no interior a racionamento em cidades como Companhia e São Gonçalo de Sapucaí. Agora até outubro. No sudeste do centro-oeste, o último período chuvoso durou menos, o que agravou seca e o que deve durar a menos até o fim de outubro. Depois que chove, o tempo de resposta das bacias para normalizar o nível dos rios tem desafagem de 2 a 3 meses, diz Ibrahim Fantin Cruz. Sei lá quem é esse cara. Após a seca longa, segundo ele, é preciso encher o solo e alimentar lençóis freáticos exauridos. Quando pensamos em mudanças climáticas, sabemos da importância da Amazônia para o transporte de umidade ao sudeste e ao centro-oeste, mas também é preciso pensar em preservar vegetações nativas locais próximas aos mananciais, importantes para a infiltração das águas e alimentação de rios, aponta a informação do Jornal de São Paulo. Interessante. Próximo, atualidades sobre a população estimada do país. Ela chega a 213 milhões de habitantes em 2021. Aumentou. Tô de moço de máscara. São Paulo continua como o município mais populoso com 12,4 milhões de pessoas. 4 cidades têm menos de 1.000 habitantes, sendo Serra da Saudades, Minas Gerais, a menor, com 776 moradores. Pouco mais da metade da população concentra-se em 5,8% dos municípios. 21,9% da população está concentrada em 17 municípios, todos com mais de 1 milhão de habitantes, sendo que 14 são capitais. Em 2021, 49 municípios tinham mais de 500 mil habitantes.
As estimativas da população não contemplam os efeitos da pandemia. Tem muita população, né? O número de habitantes no país chegou a 213 milhões em 2021, segundo as estimativas da população divulgadas hoje, no dia 27, pelo IBGE. O estudo com data de referência em 1º de julho leva a conta todos os 5.570 municípios brasileiros e é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, para o cálculo do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, além da referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos. O município de São Paulo continua sendo o mais populoso do país, com 12,4 milhões de habitantes, seguido por Rio de Janeiro, 6,8 milhões de habitantes, Brasília, com 3,1 milhões, e Salvador, com 2,9 milhões de habitantes, e Fortaleza, com 10,7 milhões de habitantes. Dos 17 municípios do país, com população superior a 1 milhão de habitantes, 14 são capazes de... 14 são capitais, quer dizer, já tinha falado isso. Esse grupo se concentra em 21,5% da população. Já o conjunto dos 26 capitais mais o Distrito Federal supera 50 milhões de habitantes, representando 23,80%. Excluindo as capitais, os municípios mais populados são Guarulhos, São Paulo, Campinas, São Paulo, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, São Bernardo do Campo, São Paulo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, São José dos Campos, São Paulo, Santo André, São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo e Jabotão de Guaranapés, em Pernambuco. Com apenas 771 habitantes, Serra da Saudade, em Minas Gerais, é a cidade brasileira com menor população. E outras três também têm menos de 1.000 habitantes, que é Bora, em São Paulo, com 839 habitantes, e Araraguinha, em Mato Grosso, com 999 habitantes. E Engenho Velho, com 900, Rio Grande do Sul, com 932 habitantes moradores. A região metropolitana de São Paulo continua com a mais populosa do país, com 22 milhões de habitantes, seguida pelas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, depois do Belo Horizonte, depois além da região integrada de desenvolvimento RID do Distrito Federal e o entorno, com 4 milhões. As 28 regiões metropolitanas do Rio de aglomerações de julho... Eu nem quero mais ler sobre habitantes, está cansado. Habitantes são chatos. Conteúdo de habitação, conteúdo de habitantes. Próxima notícia. Em derrota para Bolsonaro, Câmara rejeita PEC do voto impresso. Eu nem sei o que eu vou falar sobre isso. Por que eu tenho... A Câmara dos Deputados rejeitou na terça-feira 10 a proposta da emenda à Constituição, uma PEC, que buscava estabelecer um voto impresso no Brasil. O placar foi de 229 votos a favor e 208 contra, além de uma abstenção, uma derrota para o presidente Jair Bolsonaro no Congresso. O número de votos a favor foi maior, mas, para ser aprovado, uma PEC precisa de... Nossa, qual é o problema dessas pessoas? Por que elas querem voto impresso, meu? Não está fazendo o menor sentido. Uma PEC precisa de um apoio de 308 votos dos 513 deputados, e em seguida de 49 dos 81 senadores em 2 rodadas de votação em cada caso. Como resultado, a PEC será arquivada definitivamente. A comissão especial responsável por analisar a matéria já havia recomendado o arquivamento na última quinta-feira, 5 por 23 votos a 11. Mesmo assim, o presidente da casa, o Arthur Lira, PP, AL, Partido do Alagoa, sei lá, decidiu enviá-lo para o plenário para que todos os deputados pudessem se posicionar. Ou seja, o filhotinho... Mas que coisa. 10. Vamos falar sobre a democracia. A democracia do plenário desta casa deu uma resposta a esse assunto e na Câmara eu espero que esse assunto esteja definitivamente enterrado. Pum! Ou foi o que o Arthur Lira disse. A PEC foi proposta pela deputada Bia Kicis, do Partido do Distrito Federal, PSL. E prévia a impressão das células físicas conferidas pelo eleitor.
Independentemente do meio empregado para o registro dos votos em eleições, plebiscitos e referendos, a ideia era colocar uma impressora na urna eletrônica que imprimiria um papel para o eleitor conferir o voto. Em seguida, ele seria descartado em uma urna. Na mesma linha do que diz Bolsonaro, Bia Six alega, sem apresentar provas, que a urna eletrônica é passível de fraudes. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, no entanto, é contra a mudança e reforça que a urna eletrônica já é auditável e é segura. As constantes falas do presidente em sentido contrário são rebatidas pelo presidente da corte, Luiz Roberto Barroso. Bolsonaro disse em algumas ocasiões que não haverá eleições se o voto impresso não fosse aprovado. A alegação de caráter golpista que gerou reações do Congresso e do TCE pelas declarações sobre a urna, o presidente foi incluído no inquérito do Supremo Tribunal Federal, que apura a divulgação das informações falsas. Pela manhã, no mesmo dia, na votação da PEC, o presidente participou no desfile das Forças Armadas na esplanada dos ministérios. Vários parlamentares se manifestaram contra o ato ao longo do dia, por entenderem que seria uma tentativa de intimidar os deputados votariam mais tarde. O Senado aprova o projeto que revoga Lei de Segurança Nacional e requisício da ditadura. Uou. O Senado aprovou nesta terça-feira 10 projetos que revogam a Lei de Segurança Nacional, editada em 1983, durante a ditadura militar. O texto também acrescenta uma série de crimes contra a democracia no Código Penal e passou em votação simbólica e segue com uma sanção para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Para evitar que o projeto voltasse à Câmara, o relator Rogério Carvalho, PTSE, não fez mudanças na versão aprovada pelos deputados em maio e rejeitou todas as emendas. Mesmo tendo mantido o texto dos deputados, o Carvalho reconheceu em entrevista à Folha que parte da matéria corre o risco de ser vetada pelo presidente Bolsonaro. Vai ter muitos vetos. Não sei quais, mas alguns vetos vamos ter. Por exemplo, essa questão de comunicação. Ele, você sabe quem? Vai vetar. A questão sobre agressão à democracia, ele vai vetar também, afirmou o senador. Incrível. Requisito da ditadura militar. A Lei de Segurança Nacional vem sendo usada com mais frequência nos últimos anos. A reportagem publicada pela Folha mostrou que a Polícia Federal disse ter aberto 77 inquéritos com base na lei em 2019 e 2020, o número que supera o registrado nos 4 anos anteriores, quando a corporação disse ter instalado 44 inquéritos. Foi por meio dela que o ex-ministro da Justiça André Mendonça, hoje indicado por Bolsonaro para uma vaga no STF, pediu que o APF, a Polícia Federal, investigasse jornalistas e opositores do governo Bolsonaro, como o youtuber Felipe Neto. A mesma lei foi usada pelo STF também para prender o deputado bolsonarista Daniel Silveira, PSL-RG, e organizadores de manifestações antidemocráticas. O texto aprovado pelos parlamentares teve como base o projeto apresentado em 2002 por Miguel Reale Júnior, então ministro da Justiça do governo de Fernando Henrique Cardoso. Pelo projeto, o Código Penal passará a ter uma parte destinada aos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Entre os crimes incluídos estão a de atentado à cidadania, atentado à integridade nacional, espionagem e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, interrupção do progresso eleitoral, comunicação enganosa em eleições, violação política, sabotagem e atentado ao direito de manifestação. O crime de golpe de Estado é definido como tentativa de depor por meio de violência ou grave ameaça a um governo legitimamente constituído. A pena proposta é de 4 a 12 anos de reclusão. Um dos principais pontos do projeto em relação às eleições é o que prevê pena de 3 a 6 anos e multa para quem tentar impedir ou perturbar a eleição ou a aferição de seu resultado por meio da violação indevida do mecanismo de segurança do sistema eletrônico de votação. O Senado aprovou nesta terça, já tinha falado isso. Ainda entendo o projeto que substitui a Lei de Segurança Nacional, porque a LCN é alvo de críticas. Ela foi aprovada em 1983, ainda na ditadura, e a lei é vista por muitos como um entulho autoritário. Um dos argumentos é que ela foi feita baseada na lógica de que um inimigo interno seria destinado a silenciar críticos. Assim, ela feriria preceitos fundamentais da Constituição de 1988, como o pluralismo político e da liberdade de expressão. Um dos pontos mais criticados da atual Lei de Segurança Nacional, LSN, foi retirado em nova proposta. Trata-se de um arquivo que determina pena de até 4 anos de prisão para quem caluniar
ou imputar fato ofensivo à reputação dos presidentes das repúblicas, do Supremo, da Câmara e também do Senado. Estabelece o projeto aprovado, os crimes políticos deixam de constar em uma lei específica, como é o caso da LSN, e passando a compor um Código Penal. Sai do LSN e vai para o Código Penal sob o título de Crimes contra o Estado Democrático de Direito. O projeto dividiu os crimes em 5 capítulos, sendo eles os crimes contra a soberania nacional, contra as instituições democráticas, capítulo contra o funcionamento dessas instituições nas eleições, capítulo contra o funcionamento dos serviços sociais e capítulo fins de crimes contra a cidadania. Explicando um pouco eles, os capítulos de tipos penais a serem incluídos no Código Penal viram crimes contra a soberania nacional. O capítulo dos crimes contra a soberania nacional inclui os crimes de atentado à soberania, espionagem e atentado à integridade nacional. Esses crimes buscam proteger o país em relação a atores externos, assim como de ações que visam, por exemplo, separar parte do território nacional no crime de espionagem. Há uma ressalva de que não constitui crime a comunicação de informações ou documentos quando o objeto é expor a prática de crime ou a violação de direitos humanos. Sobre os crimes contra a cidadania, criminaliza o atentado a direito à manifestação, que seria o ato de impedir, mediante violência ou grave ameaça, a livre e pacífico exercício de manifestação de partidos políticos, de movimentos sociais, de sindicatos, de órgãos de classe ou de demais grupos políticos, associativos, étnicos, raciais, culturais ou religiosos. Cansei. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Próxima notícia. Sobre os Correios. Câmara aprova o projeto que viabiliza a privatização dos Correios. O texto vai assinado. Caraca. Eles odeiam os... Por que odeiam os Correios? Quer saber? Vou pular a notícia dos Correios. Daí tem a coisa que teve em Araçatuba, com a trilha ataca agentes bancários, faz moradores reféns, 3 pessoas morreram. Brasil aplicará a terceira dose a partir de 15 de setembro. Pfizer anuncia acordo para a produção de vacinas da Covid-19 no Brasil. Daí tem aquele carinha legalzinho que morreu. Tárcio Meire, ator Meire e marido de Glória Menezes, morre de Covid-19 aos 85 anos. Gostava desse cara. Bom, vamos terminar aqui porque eu tô cansado.